Quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, o presbítero Adriano. Quero ler um texto da Palavra de Deus, se encontra Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Que palavra gloriosa, palavra poderosa. João foi um grande profeta que anunciou aqui a chegada do reino do céu, que era o Messias que estava chegando, que era a salvação que estava chegando para os homens. João, ele deu testemunho desta palavra. João deu testemunho do Cristo, anunciando o arrependimento, pregando o arrependimento, porque se não houver arrependimento, não há remissão de pecado, como diz a palavra de Deus. E nós sabemos que nós temos que ser como João Batista, pregar o evangelho de arrependimento, porque o mesmo evangelho que João pregava no deserto, ele pregou no palácio. Ele não se vendeu, ele não se corrompeu. E nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas têm pregado o evangelho, anunciado a palavra do reino, mas quando se chega no palácio, se vende. Quando chega no palácio, abaixa o preço. O evangelho não se baixa o preço. O evangelho, ele é luz. O evangelho, ele transforma. O evangelho não muda. O evangelho não se muda diante de sociedade, diante de autoridade. Mesmo o evangelho que é pregado para o pobre, é o mesmo evangelho que se prega-se para o rico. O evangelho não faz distinção se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é africano, se é brasileiro, se é americano. O mesmo evangelho que se prega aqui no Brasil é o mesmo evangelho que tem que ser pregado em qualquer parte do mundo. Estou dizendo do evangelho. Estou dizendo da palavra de Deus. Não um falso evangelho que o homem criou. O evangelho que o homem criou não é um evangelho, porque o evangelho, ele testemunha do reino do céu. E nós estamos vivendo um tempo que há uma necessidade de arrepender-se. E quando a palavra está dizendo aqui arrepender-se, porque é chegado o reino do céu, não é somente para o pecador que está lá envolvido no mundo, na prática do pecado. Este evangelho aqui está convidando a igreja a arrepender-se, porque o reino do céu está próximo. Vamos limpar os altares. O altar está precisando ser limpo. O altar está precisando passar pela reforma. Uma reforma espiritual. Vamos deixar Cristo transformar a nossa vida. Vamos deixar Cristo entrar na nossa vida. Porque nós estamos vendo, sendo disseminado um falso evangelho, onde não há arrependimento, onde não há transformação, não há mudança de vida. E o evangelho, ele transforma. Arrependimento, há necessidade de arrepender-se, porque o reino do céu está próximo, o reino de Deus está entre nós. E nós, como servos de Deus, não podemos fechar os nossos olhos para a realidade. Nós precisamos ser como João Batista, pregar o evangelho de arrependimento. Não se baixa o preço, não se vende, não se curva o verdadeiro servo, a verdadeira serva. Não se curva diante do sistema, não se corrompe, não se vende. E nós temos visto pessoas se vendendo por migalhas, porque considerando
O que é de importante, o Evangelho. Não podemos pegar as migalhas, porque as pessoas preferem o dinheiro. As pessoas se vendem pela fama. As pessoas se vendem por uma posição eclesiástica dentro de um templo, de uma igreja. E o verdadeiro profeta não se vende. João Batista pregou o evangelho do arrependimento lá no deserto, mas quando chegou no palácio de Herodes, ele confrontou o pecado de Herodes. Ele não se vendeu, ele não baixou o preço, porque o evangelho não se baixa. O evangelho que é pregado no deserto se prega no palácio. Mas os altares têm deixado a essência do evangelho. E o avivamento só pode acontecer se haver arrependimento. Em toda a história bíblica, o avivamento só acontecia quando havia arrependimento e confissão de pecado. Vamos tirar do altar o que é corrupto. Vamos deixar no altar o que é sagrado. Os altares estão se corrompendo. Estamos preferindo pregar um evangelho fácil. Estão colocando um evangelho onde que a pessoa chega e não há transformação, não há mudança. E nós estamos preocupados em agradar o público, porque não queremos perder o nosso glamour, não queremos perder a nossa postura, queremos ser visto pela sociedade. Mas a palavra de Deus está dizendo, João ele foi claro ao dizer que cresça Cristo e que eu diminua, porque o que precisa ser anunciado é Cristo, o que precisa é confrontar-se o pecado, e o pecado está sendo camuflado, o pecado tem se tornado como um animal de estimação, um bichinho de estimação na vida das pessoas. Por quê? Porque está faltando pastor de ovelha, mas está surgindo-se mercenários, que quer somente a lã das ovelhas, a gordura, e as magras então não se importa, porque o que se vale hoje é o dinheiro, o que se vale hoje é o dinheiro, mas para aqueles que são tementes à palavra de Deus, o que vale é o evangelho. Cristo, ele anunciou o evangelho, o mesmo evangelho que ele pregou para os pobres, para os enfermos, para os doentes, é o mesmo evangelho que ele pregou para os escribas, para os fariseus, e denunciou a hipocrisia, porque nós estamos vendo quantas pessoas, quanta hipocrisia, quanta hipocrisia nas vidas das pessoas. Vamos deixar de ser hipócritas e vamos viver o evangelho, porque só o evangelho que transforma. E quando vivemos o evangelho, Cristo ele resplandece na nossa vida. Para que o avivamento possa acontecer, a necessidade de arrepender-se, a necessidade de transformação no altares, a necessidade de tirar essa profanação que está em cima dos altares, para atrair as multidão. Precisamos trazer luz, precisamos trazer artista, precisamos trazer o famoso, precisamos de colocar a fama acima de Cristo. Mas quando nós pregamos o evangelho na essência, as vidas vêm o arrependimento e quebrantamento e transformação e mudança de vida. Nós não podemos ficar nessa mesmice que vamos aos domingos, às quartas, ou que seja os dias que vamos à igreja como uma rotina costumeira e não há transformação, não há mudança. Nós estamos preocupados em apresentar o nosso melhor para o homem, mas estamos esquecendo de apresentar o melhor para Deus, que é quebrantamento e arrependimento, porque estamos preocupados em apresentar a melhor mensagem para o homem, já não é para Cristo. Claro que sabemos que precisamos elaborar o melhor para darmos um sermão, apresentar o melhor louvor,
Mas se a nossa vida não houver transformação, renúncia, porque muitos estão apresentando-se para os homens, mas as suas vidas pecaminosas, elas se ocultam, se escondem, e não se transforma, e não permite que o Espírito Santo as transforma, porque o Espírito Santo transforma a vida, mas só transforma a vida que permite. O Espírito Santo só transforma a nossa vida se nós permitirmos que Ele venha nos transformar. E para que haja avivamento, precisamos que a transformação do Espírito Santo venha sobre a nossa vida. E para que isso aconteça, precisamos quebrantamento. Precisamos quebrantar o nosso coração e derramarmos na presença do Senhor. Que Deus possa vos abençoar em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, essa é a minha oração. Que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe a tua parentela, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoa, que Deus te dê saúde, que o Espírito Santo fala no teu coração, essa é a minha oração em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E você que não é inscrito neste canal, se inscreva. E você que não deixou o seu like, deixa o teu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Quem despede com a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, presbítero Adriano. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.